Retornamos com o programa Café com Direito. Hoje o tema é o direito do trabalhador. Como nós já tínhamos falado anteriormente, nós vamos falar e dar um foco agora sobre essa nova lei da doméstica, que ainda tem polêmicas, ainda se trabalha para melhorar, para dar uma melhor adaptação à realidade. Como ela está hoje sendo encarada pelo Ministério do Trabalho? Como foi visto pelo Ministério do Trabalho? A lei das domésticas é vista como um grande avanço pelo Ministério do Trabalho, é um grande avanço para a sociedade brasileira, é uma mudança que nós estamos passando e, como eu falei anteriormente, toda mudança ela existe resistência. Então, os empregadores, os donos de casa que têm as empregadas domésticas ficam com medo, porque há o medo de aumentar o valor, há o medo de serem tributados por questões que não eram tributadas anteriormente. Então, no momento inicial, a gente constatou que existe muita gente correndo das empregadas. Então, o sindicato nos procurou preocupado, porque achava que ia haver uma demandada de desemprego. Mas o que a gente tenta mostrar para a população é que isso é um avanço, isso é uma categoria que, para você ter ideia, o Brasil é o segundo país com o número de empregadas domésticas do mundo, só perde para a Índia. Então, e essa categoria não era reconhecida. Isso é um absurdo. A gente vinha trabalhando, o Ministério do Trabalho já trabalhava nisso há anos. Isso foi uma vitória para a categoria, ela ter os seus direitos reconhecidos. É uma profissão como qualquer outra e nada justificava que ela ficasse de fora dos direitos. Então a lei vem para garantir que essa profissão que está presente em 90% das nossas casas, esses profissionais tenham direito a férias, tenham direito a 13º, tenham direito a horas extras quando elas fizerem jus a isso. Então é uma lei que vem para garantir mais direitos para a sociedade. Então não há por que questionar a validade, questionar se ela é boa ou ruim. Com certeza ela é boa. O que a gente a normatização é que a gente precisa dar uma trabalhada nela ainda, né? Até por uma questão de adequação, porque ficou um disparate muito grande, por exemplo, a questão tributária que envolve a empregadora e o empregado doméstico, né? A título de informação, quem é empregador do Simples Nacional, ele paga muito menos para ter um empregado que vai te gerar lucro do que um dono de casa, uma família, porque acaba sendo um ônus para a família, ter um empregado também fazendo um serviço que não tem o condão de oferir lucros. Então, esse tratamento tributário é que eu acho que a população espera uma atenção mais justa. Isso aí é um assunto bem delicado e acredito que só vai ser resolvido em Brasília com votação de deputados e senadores do Congresso, porque uma ala defende que deve ser tributado os mesmos 40%. Só que fica bem pesado para o empregador, porque a empregada doméstica ela não dá lucro para o empregado, ela oferece aquele serviço e pronto, o empresário ele gera lucro com o trabalho realizado pelo funcionário. Então, não é justo que se tratem duas desiguais de formas iguais. Iguais. Aí deixa de ser justiça. Mas ainda é um tema que precisa de regulamentação, que vai ser discutido. Eu acredito que vão chegar no meio termo. Nem vai ser os 40%, nem vai ser o do empresário. Não sei como vai ser isso. Até a própria contribuição da parte patronal de 12% não chega, né, perto do que se faz sobre o faturamento para o Simples Nacional. Então, até isso acaba ficando muito mais pesado. A outra questão, e aí a pergunta é bem como é que está hoje a questão do FGTS, da obrigatoriedade, né, da inscrição do FGTS. Como está hoje? O FGTS ele tem que ser recolhido. Como é para a dona de casa que está nos ouvindo, como é que ela faz para fazer esse registro junto à Caixa Econômica? Primeiramente tem que assinar a carteira de trabalho, e assinando a carteira de trabalho vem com todos os benefícios, como o FGTS, como as férias, como o 13º. A gente tem um plantão fiscal no Ministério do Trabalho que está funcionando de segunda a sexta para tirar todas essas dúvidas, tanto dos empregados como dos empregadores, porque a própria classe trabalhadora tem muitas dúvidas sobre isso, entendeu? Principalmente na questão das horas extras. A gente tem hoje muita gente que tem babá, que dorme em casa, e não só babá. Mas a realidade, por exemplo, do nosso estado é essa, né? A gente estava comentando nos bastidores, porque a gente está numa região do Nordeste
onde ainda a necessidade de emprego é muito grande. Então, as mulheres elas precisam de emprego. Então, um emprego que é viável, porque não requer a questão técnica, um preparo técnico, né, que aí a gente ficou meio, ainda estamos muito aquém dessa questão do conhecimento técnico, dessa área específica. Então, é a forma de emprego da maioria das mulheres, por exemplo, no interior. Né? Então, elas vêm trabalhar no interior para ganhar um salário mínimo. Né? Claro, deveriam, com esse salário mínimo, também alugar, ter uma residência, só que o custo onera e para elas é um benefício poder morar na casa do empregador. Né? Mas aí mudou as regras e tem que se adequar. A questão é, a gente está sobre um regime geral ou se pode fazer algum acordo em relação a essa questão de banco de horas? Vale banco de horas? Com certeza se pode fazer acordo, vale banco de horas. A gente recomenda que o patrão ele compre a folha de ponto e tire uma cópia e dê para o empregado e estabeleça a hora e assina na entrada, assina na saída e aí ele vai junto com o seu funcionário estabelecer. Um dia saiu mais cedo, no outro dia vai sair mais tarde, pode fazer o banco de horas, assim como também pode pagar as horas extras. Isso é uma questão que está ainda sendo regulamentada porque tem a parte das pessoas que dormem em casa. Então, fica questionado como, por exemplo, uma babá que cuida da criança, quando ela está dormindo, seria como se ela tivesse de sobreaviso, então não seria cobrada a hora extra total. Mas aí como a criança pode acordar a qualquer momento, e aí a partir desse momento já seria cobrado o valor total. Então é um tema bem delicado. Eu acredito que pode ser que existem propostas que tratam para se estabelecer um piso salarial para as empregadas que dormem em casa, outro para as empregadas que não dormem. Que aí já seria uma saída. Seria uma saída mais viável. Mas que ainda está em discussão. Como todos os temas, existe política também, então tem gente que vai defender uma coisa, tem gente que vai defender outra, então acredito que não adianta a gente tentar antecipar agora. Infelizmente, nesse caso, a gente tem que aguardar. E os trabalhadores que trabalham nessa área, aguardar que o Ministério do Trabalho, junto com o governo federal, está fazendo os esforços para dar essas informações o mais rápido possível, regulamentar o mais rápido possível, para que não haja nenhum prejuízo para as empregadas. Logo no início houve um número grande de demissões, correto? Houve um número grande de demissões, só que essas pessoas não ficaram desempregadas, porque a mesma pessoa que é demitida, no outro dia ela já volta a trabalhar como diarista, às vezes até na mesma casa, entendeu? Então, a lei ela fala que o trabalhador se torna um trabalhador doméstico a partir de 3 dias na semana. 3 dias, a partir de 3 dias na semana ele já é considerado um trabalhador doméstico e faz jus a todos esses direitos. Então o que acontece é que alguns empregadores tiraram esse contrataram 2 para ficar 2 vezes por semana. Então essas pessoas não estão desempregadas, elas saíram da formalidade para a informalidade, que é o serviço de diarista. E como dar uma segurança jurídica para a diarista, nas garantias dela? Por exemplo, associações ou uma cooperativa de diaristas, seria uma solução juridicamente viável? Com certeza, elas devem se organizar, assim como as empregadas domésticas se organizaram, que ainda estão em fase inicial, não é um sindicato que já está bem organizado, mas eles estão se organizando, estão lutando pelos direitos. A empregada doméstica hoje ela tem um perfil totalmente diferente de antigamente. A empregada doméstica hoje ela faz faculdade, ela procura fazer cursos profissionalizantes, ela está naquele emprego muitas vezes como um emprego temporário para que ela possa se qualificar e buscar uma coisa melhor. Como antigamente a empregada doméstica ela era a vida toda. Então, é uma evolução da classe. No caso das diaristas, a mesma coisa. Hoje elas estão um pouco à margem da sociedade nessa questão dos direitos, mas eu acredito que com essa evolução cultural, elas vão buscar os direitos, vão buscar se organizar. A cooperativa é uma ideia ótima, também a formação de sindicato, para que elas possam se organizar e buscar seus direitos. A convenção coletiva ainda vai ser necessário ter o sindicato do empregador e o sindicato da doméstica. Como está essa situação aqui no nosso estado? Está bem, o Sindicato das Domésticas já está formado, nós já tivemos reuniões com a presidente do sindicato. O Sindicato dos Empregadores ainda não nos procurou, mas a gente acredito que eles estão aguardando sair a regulamentação para que a gente possa sentar e discutir. A gente tem um setor no Ministério do Trabalho que é exclusivo para as relações trabalhistas, então a gente sempre senta lá com as pessoas
e decide essas questões, decide coletivo, se vai dar auxílio alimentação, se vai dar auxílio transporte, então tudo é bem definido. Se vai poder ou não descontar os 6%. Pois é, e essas questões vão ser definidas todas em conjunto para que não haja ninguém prejudicado. Doutor Rodolfo, para aquelas pessoas que querem tirar mais as suas dúvidas, fazer denúncias quando estão sendo exploradas ou seus direitos trabalhistas não estão sendo reconhecidos, qual seria o telefone de contato que a gente já deixa aqui para os nossos assinantes? É o 2107-7627. Esse é o telefone do Ministério do Trabalho para que as pessoas possam ligar e tirar todas as suas dúvidas. Funciona de segunda De segunda a sexta, das 8 às 18. E pode ser feito denúncias anônimas. Denúncias anônimas, a gente tem uma dificuldade de fiscalizar, porque existe muita empresa que faz denúncia contra outra só para prejudicar. Então, Entendo. a gente não aceita denúncia anônima, a denúncia ela tem que ser identificada, mas a gente mantém o sigilo do trabalhador que fez a denúncia. Então, Rodolfo, muito obrigado pelas suas informações. O programa Café com Direito vai ficando aqui essa semana e a gente promete para você que na semana que vem você terá mais conhecimento jurídico aqui no Café com Direito.